Olá, chegamos ao dia 229 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de 1 Samuel no capítulo 9, iremos a Romanos no capítulo 7, iremos ao profeta Jeremias 46 e finalizando a leitura de hoje, iremos ler o livro de Salmo 22. Aqui, em 1 Samuel, no capítulo 9, após o povo clamar e pedir por um rei, nós vemos um encontro do novo rei, que é o rei Saul, com o profeta Samuel. Vamos a essa leitura? 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. E aconteceu que a jumenta de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e da região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguiram, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zufi, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao servo: se formos, o que poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Abre parênteses. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Fecha parênteses. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim, foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar a água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e entraram. Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel. O meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer aonde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo que quer saber, e eu deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a sua família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu benjamita, da menor tribo de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ela e colocou diante tudo de Saul. E disse Samuel: aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. Saul comeu com Samuel naquele dia.
Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levanta-se, e eu acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Vamos agora voltar os nossos olhos para a leitura do livro de Romanos, no capítulo 7. Aqui em Romanos, no capítulo 7, a carta do apóstolo Paulo, ele vai fazer uma ilustração do casamento, ele vai falar sobre a luta contra o pecado, que nós temos que fazer essa luta diária dentro de nós. Vamos a essa leitura? Romanos capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas antes que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E ao mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus, pois éramos controlados pela carne. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a nossa velha forma da escrita lei. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E, então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, como a mente, eu sou o próprio escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos agora voltar os nossos olhos ao profeta Jeremias, no capítulo 46. Profeta Jeremias, no capítulo 46, eu lembro aos irmãos que nós já lemos o capítulo 45 em episódios anteriores, por isso nós não iremos hoje ler capítulo 45. Nós já vamos direto para o capítulo 46 de Jeremias. Então, aqui no capítulo 46 de Jeremias, você que está acompanhando a leitura saberá disso, que nós já lemos o capítulo 45. Aqui no capítulo 46,
é uma mensagem acerca do Egito. Vamos ler que mensagem foi esta? Jeremias 46. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito, esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto do rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes, os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam as armaduras. Mas o que eu vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando. Seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como os rios de água agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como o rio de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e seus habitantes. Ao ataque, cavalos, avancem em carro de guerras, marchem em frente, guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia, que levem os seus escudos, homens da Lídia, que empunhem o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vãos, não há cura para você. As nações ouviram a sua humilhação, os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda da Babilônia, rei Nabucodonosor, para atacar o Egito. Anuncie isso no Egito e proclame-no em Migdol. Proclame-no também em Mênfis, em Táqunis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o deus Apis fugiu, o seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros. Eles dizem: levantem-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é do Senhor dos exércitos. Ele virá com o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito. Pois Mênfis será arrasada e ficará desolada e desabitada. O Egito é linda, novilha, mas o norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como os bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão, não defenderão as suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como a serpente em fuga. À medida que o inimigo avança com grande força, virão sobre eles com machados, como homens que derrubam as árvores. Eles derrubarão a sua floresta, declara o Senhor. Por mais densa que seja, são mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, serão entregues na mão do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daquele que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado, como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não temas, meu servo faraó, não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu disciplinarei como você merece e não serei severo demais.
Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Salmo 22. Esse Salmo 22 é um salmo, ao mesmo tempo, profético, que ele fala sobre a vinda do Messias de Jesus, como também é um salmo, uma poesia que ele fala da corça da manhã. É uma poesia, uma canção muito prazerosa de se ler. Vamos a essa leitura? Diz assim, Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás longe de mim de salvar, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim e todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que quer que faça o bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o meu ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me, os poderosos de Bazã, como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixasse-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram a sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. Tu me respondeste, proclamarei o teu nome, e os meus irmãos na assembleia te louvarei. Louva-no, você que temem ao Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem. Cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, e aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão, haverão de se ajoelhar-se diante dele. Todos que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Muito obrigado, essa foi a nossa leitura do dia de hoje. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!